E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no canal de Cartola FC. Agora eu vou trazer para vocês a atualização da pontuação da rodada, parcial da rodada, e também fazer uma análise dessa rodada 20, da primeira rodada do segundo turno, para a gente poder dar uma melhorada aí, porque as rodadas têm sido um pouquinho zica, as pontuações têm sido meio baixas, mas creio eu que a média vai ser baixa novamente mais. O time principal, como tem feito diferente de algumas pessoas, de alguns outros canais, de algumas outras coisas. Acho que tem arriscado um pouquinho mais algumas opções, tem se salvado um pouco. Então vamos lá, esse daqui é o bom e barato. A gente não arrisca muito. E está aqui por enquanto 41,60. Tivemos Anderson Martins e Diego que não jogaram. Eu consegui trocar o Diego Alves no time principal, mas eu esqueci que eu estava com o Diego no time bom e barato e acabei não trocando o Diego, infelizmente. Hoje ainda temos o Valdir Bigode como técnico, então de repente podemos chegar a uns 45 pontos. Mas mesmo assim continua com uma pontuação bem baixa. O time de apostas, pelo contrário, vai muito bem, obrigado. Que mais uma rodada foi bem com algumas apostas. E teve o Sornoso aqui, o Anderson Martins que não jogou. Ainda tem o Lisca para mais tarde, então podemos chegar a 75 pontos tranquilos. E Sornosa jogou, mas sentiu uma pancada, então não foi. Eu não lembro se ele saiu ainda no primeiro tempo, se ele saiu só no segundo. Eu acho que foi no segundo. Acho que ainda foi no segundo tempo. Mas que ele levou uma pancada, uma falta do Leandro Donizete, acabou se machucando e saindo. Tava com muita dificuldade de andar. Mas mesmo assim, as apostas foram bem. Mesmo com o Rojas só entrando no segundo tempo. Mesmo com o Barcos indo bem mal. Mas o Léo Valência foi bem. O Bruno Pérez foi excelente. Aí a dica que eu te pra vocês, que a gente tem que ficar de olho em alguns jogadores diferentes. Ah, o Walter mitou. O Walter mitou, fez 15 pontos tomando um gol. Mas pra mim, goleiro que mitou mesmo foi o Ronaldo. Fazer 12 pontos tomando 3 gols, tu ainda perdeu 6 de pontos de gol sofrido e o SG. Então tu ainda perdeu 11 pontos. Se ele não perde 11 pontos, ele faz 23. Então, tipo, ele daria uma boa mitada. Então é uma coisa para olhar. Um goleiro fazer 12 pontos tomando 3 gols é bem complicado. O zagueiro Emerson Santos não tem nem o que dizer. Foi uma aposta excelente. 13 pontos, muito boa para a rodada. Ayrton Lucas nunca decepciona. Foi 9,20 que ele fez nessa rodada. Se ele tira um SG dele, ele faz 4,20. Sempre pontua um pouco. Tento priorizar jogadores que pontuem mesmo sem fazer alguma coisa diferente na defesa. Que roubem bola, que trabalhem, participem, que já seria um diferencial. Se o Anderson Martins tivesse jogado, no mínimo mais 5 pontos teriam. Poderiam fazer uns 80 pontos nessa rodada, numa rodada meio zicada. A média, todo mundo achou que a média ia ficar entre 100 e 100 e pouco, e não é assim, ainda mais agora que está fulminando Copa do Brasil, Libertadores. Esse mês de setembro, ainda estamos em agosto, ainda temos alguma rodada em agosto, mas no mês de setembro pode dar uma melhorada, porque o Grêmio já saiu da Copa do Brasil, então terá só a Libertadores. Então será menos jogos que o Grêmio vai poupar, então teremos mais chances de escalar algumas opções confiáveis. O Bahia saiu da Copa do Brasil, mas ainda está na Sul-Americana, então de repente se Zé Rafael possa uma semana ou outra estar um pouco mais desgastado, que é o que vem acontecendo ultimamente. O Flamengo ainda está na Libertadores, ainda não foi eliminado, mas se for eliminado, ou ele ou o Cruzeiro, é um time que vai poupar alguma rodada a menos. Não vai poupar que nem tem poupado agora. Então a classificação é boa para todo time, todo time quer isso. Mas a desclassificação, para quem joga cartola, vai ajudar bastante que o técnico vai poupar mais. Agora o time do São Paulo vira um time tranquilo para se apostar, porque ninguém vai poupar. Continua agora como o Inter, como o Atlético. São times que estão ali em cima que dá para se apostar mais tranquilamente. Agora eu vou mostrar para vocês o time principal, que também está mesmo nível do outro. Errei o capitão mais uma vez. Se eu tivesse acertado o capitão, eu poderia estar mitando nessa rodada tranquilamente. Mas estamos fazendo 71,32. Não vamos chegar. Muito provável que o Pikachu faça 29 pontos. Sem ser capitão. Com o capitão ainda daria. Agora, sem ser capitão, meio difícil. Mas 99 numa rodada zicada passar e 71 numa rodada
como essa, eu acho que são boas pontuações sim. Esperava mais do Inter, acabou não acontecendo. Mas vamos lá, mostrar para vocês a formação. A única coisa que mudou foi que saiu o Diego Alves e entrou o Vanderlei. O time deve valorizar um pouquinho ainda. Tivemos o Reinaldo que não jogou. Se o Reinaldo tivesse jogado e feito a pontuação do Edmar, nós estaríamos com 81. O Pikachu fazer 18 não é tão impossível, que o Pikachu às vezes costuma mitar, principalmente em casa. O Odair Helm podia ter ido melhor. Só um golzinho do Pote já teria feito minha pontuação estourar, que seriam mais 16 pontos. Então tudo isso foi contribuindo. Gabigol foi muito bem, ainda teve um gol comido dele, que roubaram bonito, um gol dele completamente legal. O Santos ainda perdeu um gol numa assistência ótima dele. Ele poderia ser um dos mitos dessa rodada. Everton nunca decepciona. E o meio-campo, o Patrick fez uma pontuação muito boa, para quem não fez gol nem deu assistência. O Paquetá fez uma pontuação baixa e o Zé Rafael bem mais baixa ainda. Mas por quê? Porque eu queria ir de Moisés e não sabia colocar. Até cogitei colocar o Lucas Lima, que nem eu falei para vocês no vídeo. Mas depois eu pensei, não, né, jogador de cartola. Se eu tivesse colocado o Lucas Lima ao invés do Zé Rafael, mesmo assim, né, dá uma pontuação para salvar. Vocês não acham que vão fechar o Cartola na 38ª rodada com uma média de 100 pontos, que vai ser bem difícil. Todo mundo vai oscilar um pouco. E é o que eu estou dizendo para vocês. É um momento que a gente não descobriu 100% todos os mitos, todos os caras que vão mitar todas as rodadas. Não tá sendo assim, não tá sendo assim, não tá sendo pra ser que nem ano passado, que tinha os mitos certos. Então a gente tem que fazer algumas apostas. Não tô dizendo que tu vai meter 11 apostas no time. Mas uma coisa que eu posso trazer para vocês podem pesquisar. Dos 20 jogadores mais escalados, o Pikachu foi mais escalado, não tem pontuação ainda. Mas por enquanto, dos 20, não tô falando nem dos 10, tô falando dos 20 mais escalados, o que pontuou melhor foi o Rodrigo Góes com 8 pontos. Então, para vocês verem, os jogadores mais escalados, que são aqueles preferidos por todo mundo, não são sendo que estão mitando. E o Rodrigo Góes fez 8 pontos entrando no segundo tempo. Isso eu também tenho que dizer. Ele poderia ter feito uma pontuação melhor, mas mesmo assim, se não fosse ele, provavelmente seria o. Deixa eu trazer quem foi o segundo que pontuou mais aqui pra vocês. Acho que foi o Rojas com 5,50. Não, o Patrick com 5,80. Depois do Rodrigo. Dos mais escalados foram esses. Então, olha a diferença. Ainda temos o Pikachu pra hoje. Quem sabe pelo menos uns 9 pontinhos ali pra fechar a rodada de 80. Não diminuir muito minha média, que tem 80 e poucos pontos. Então, vamos ver a tabela do Brasileirão. Vamos falar sobre a 20ª rodada. Eu já digo para vocês que um jogo, mesmo o time tendo tomado uma sacolada esse final de semana, ido muito mal no primeiro tempo, principalmente, o time do Flamengo é um time que dá para se apostar nessa rodada do meio para frente. Na defesa também, principalmente se tiver a volta do Diego Alves, que não foi porque foi o César o goleiro, porque foi o estilo da zaga, tudo isso, mas o Diego Alves comanda a defesa. Ele está sempre falando, sempre comandando o melhor posicionamento. Então faz uma diferença sim. O César ainda foi bem para Cartola, porque mesmo tomando os 3 gols, ele ainda conseguiu pontuar positivo. Então vamos lá. Como o jogo do Ceará e Santos já foi, o primeiro jogo que nós temos agora é Paraná e São Paulo. Richard fechou o gol contra o Inter. Será que ele vai fechar o gol contra o São Paulo novamente? Mas se não for isso, como pelo lado do Paraná nós temos a opção do Júnior. Quem quiser apostar no Richard, achando que ele vai fechar o gol novamente. Ou então, uma boa aposta seria o Silvinho, que costuma pontuar mais. O Paraná vai vir para cima, principalmente porque necessita da vitória. E são algumas coisas que dá para se escalar no Paraná. Agora, pelo lado do São Paulo, o Sidão pode ser uma aposta, porque o Silvinho finaliza muito de fora da área. Então, Bruno Alves não, Sidão é uma boa aposta para essa rodada, dá para se colocar o Sidão no gol. Tem mais quem? Reinaldo deve jogar, já que foi ocupado esse último jogo.
mas eu não posso te dar muitas opções porque alguns devem ser poupados. Tipo o Everton que jogou esse jogo, pode ser poupado no próximo. Então de repente, pode ser um jogo que o Reinaldo não vai jogar de lateral, vai jogar como ponta, que nem fez contra o Corinthians. Botou o Edmar no lateral e jogou o Reinaldo de ponta. Posso ter feito isso novamente, poupar o Everton. Então, o São Paulo tem as suas boas opções. Diego Souza foi poupado contra o Colón, então provavelmente joga novamente. Rojas foi poupado, deve jogar. Nenê foi poupado, deve jogar. Todos que foram poupados devem jogar esse jogo. Então, São Paulo é só escolher a opção e colocar, que deve fazer uma pontuaçãozinha razoável. Eu vou trazer o vídeo já com algumas opções para vocês, porque a rodada já começa quarta-feira, então tem que ser corrido. Por isso estou gravando esse vídeo na segunda-feira às 5h20 da tarde. Então, Chapecoense e Atlético Paranaense. Então, entre Chapecoense e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é favorito. É que nem eu vim falando com vocês, fiquem de olho, porque voltou jogando muito bem com o Thiago Nunes depois da pausa da Copa. Desde quando ele assumiu, o time tem jogado melhor. E aí você tem que acertar qual é o jogador que vai bem. No meio-campo não tem muito jogador que pontue bem. O Rafael Veiga depende muito de gol ou assistência para pontuar. Então isso já faz uma diferença. Eu não gosto de ter tanto jogador que dependa de gol e assistência no meu time. Pro meio é mais complicado. O cara que rouba algumas bolinhas, mesmo que ele não faça um gol, ele te dá uns 3, 4, 5 pontos. E isso faz a diferença. Pelo lado da Chape, dá para se apostar no Jandrei. O lateral Eduardo tem feito algumas pontuações razoáveis. E eu acho que só. O Wellington Paulista. Pra quem quiser arriscar um golzinho, pra quem quiser ir diferente. E no Atlético Paranaense, dá pra se apostar no Santos, que é um grande goleiro. Quantas vezes eu não botei o Santos no time de aposta pra vocês? Então dá pra se arriscar no Santos, que é um grande goleiro, mas não sei se ele vai ser tão exigido. Uh, Santos, os dois laterais, o Jonathan e o Renan Lodge. E na frente tem o Pablo e o Marcinho, que são jogadores que dá pra se apostar. O próximo jogo também é às 7h30 na quarta-feira, então teremos 3 jogos às 7h30 na quarta-feira. Então dá pra você já ter uma pontuaçãozinha razoável nesses 3 jogos. E o outro jogo é Bahia e Inter. Pelo lado do Bahia, vamos começar. Dá pra se apostar no goleiro Anderson, que deve ser exigido para trabalhar. Ele pode imitar ou negativar feio. Tudo depende do dia que ele tiver. Mas creio que ele até tome algum gol, mas que faça uma pontuaçãozinha boa. Tem ele, tem o Léo Pelé na lateral esquerda. Rouba algumas bolinhas, aparece bem. O Bruno não é esse lateral todo, prefiro o Nino Paraíba. No meio campo temos o Vinícius e o Gregor, que tem o Zé Rafael. O ataque não vai voltar ao time titular. E o Gilberto vai muito bem e seriam grandes opções para essa rodada. Pelo lado do Inter, eu acho que o Bahia vai finalizar bem, principalmente o Zé Rafael de fora da área, risca, o Vinícius, então é um bom jogo para quem quiser apostar no Marcelo Lomba. Vai ser exigido sim, deve fazer algumas defesas difíceis sim, então é uma boa opção. Teremos a volta do Cuesta, que vai arrumar usar com o Moledo, então ele também é uma excelente opção para essa rodada. Espero que o Zaka volte, não sei se ele volta, mas pelas laterais eu não vejo tantas pontuações para pontuar bem pelo Inter, a não ser o Iago, que te garante alguns pontinhos mesmo sem perder no SG. No meio campo não tem como deixar de fora o Patrick, é uma opção sempre boa, rouba a bola, garante seus pontinhos. Então quem quer ter algum jogador assim é sempre bom e ele chega na área. Ele fez 2 finalizações nos últimos jogos bem perigosas. Se ele mete gol, ele imita. Se ele não mete gol, ele te entrega 4 ou 5 pontos pelo menos. Né? Aquele jogador que te vai estragar a sua equipe. Então os 3 roubam bastante bola, mas eu destacaria mais o Patrick e o Rodrigo Dourado para essa partida. E na frente teremos Potker, Nico Lopes e Ricardo Alves. São 3 boas opções. Agora Sport América Mineiro. O jogo
que fica um pouco mais complicado para se montar, porque o América Mineiro também não tem esse time todo e o Sport também não. Eu vejo pelo lado do Sport o Magrão, o Sander, que é sempre uma boa opção, Felipe Bastos e Rafael Marques. É uma boa opção para essa rodada. Pelo lado do América Mineiro, o João Ricardo é uma excelente opção. O lateral Carlinhos vem pontuando bem. Vem pontuando bem, fazendo alguns pontinhos. Não é nada mal. E por enquanto só, porque perdemos muitas opções. E eu não confio tanto assim no He-Man, depende muito de gol ou assistência pra pontuar. Não é um atacante que eu gosto. Agora o jogo das 9. Palmeiras e Botafogo. Um jogo que o Palmeiras já deve voltar com alguns titulares. Bruno Henrique vem jogando bastante partidas, então fiquem de olho que Filipão não anuncia a escalação tanto tempo antes, mas pode acabar sendo poupado o Bruno Henrique. Lembre que os outros meios, Moisés, vem sendo poupado, essas coisas, foi poupado no último jogo, entrou no segundo tempo, mas o Bruno Henrique tem jogado titular regularmente. Então ele pode acabar sendo poupado essa rodada para jogar na próxima. Ou então ele joga ainda essa, ainda força um pouco nessa e não joga a próxima. É um time que tem investido bastante, mas vejo pelo Palmeiras como uma boa opção o goleiro Everton. A zaga tem funcionado, não importa se é titular ou reserva. Laterais, uma volta do Marcos Rocha, mas eu ainda acho que o Felipe vai continuar com o Mike. Parece que ele gostou bastante do Mike. Então, o Mike ou o Marcos Rocha é uma boa opção. Moisés deve voltar ao time principal, já viram uma excelente opção. Não sei, se o Bruno Henrique jogando é uma excelente opção, principalmente em casa, ele costuma ir bem, pontuar bem. Dudu não precisa nem dizer que é uma boa opção. Vem voltando a ter participação de destaque na equipe do Palmeiras. Esse jogo eu já acredito que o Borja volte. E se o Borja voltar, eu já deixo bem claro para vocês que será na minha equipe. Ele estaria na última, seria meu capitão. Não jogou, não iria jogar, então eu tirei ele. Botei outros jogadores. Outro jogador que foi o Gabigol. Ele voltando nessa, ele estará na minha equipe. Só não garanto para vocês se ele será capitão ou não. Agora pelo lado do Botafogo. Eu queria poder ver a volta do Gatito no gol. Que já seria um goleiro para se apostar nessa rodada, quem quisesse. Mas tirando isso, gente. Se não forem apostar em defensor do Palmeiras, vale a pena botar algum meio campo do Botafogo que tem costumado pontuar. Principalmente Leonardo Valencia, que arrisca finalizações e tal. Ele não tem média boa em casa no Cartola, a média é razoável fora. Só que a gente tem que lembrar que mudou o treinador, então ele está mais participativo. E isso já faz uma mudança na média, na pontuação dele. Tanto que em casa, na última rodada, ele fez 7,50, como eu mostrei pra vocês. Então, vai participar um pouco mais, pode arriscar algumas finalizações, uma roubada de bola, aparecer alguma coisa. Então, possa ser uma aposta diferente para essa rodada. Matheus Fernandes deve voltar à equipe principal. Estou estudando bastante a possibilidade de estar com ele no time, mas primeiro eu quero ver se eu vou colocar algum defensor do Palmeiras na minha equipe, porque não dá para se botar o Matheus Fernandes contra um defensor do Palmeiras. Claro, o Matheus Fernandes é mais para roubada de bola entre essas coisas, mas o Matheus Fernandes também chega na área e finaliza pro gol. Além do Matheus Fernandes, do Leonardo Valência, tem o Renatinho Luiz Fernando, mas seriam bem apostas mesmo, para quem quiser arriscar algum jogo que eles vão fazer algum gol, alguma assistência. Para as laterais tem o Marcinho Moisés, que são opções que dá para se arriscar. A zaga o Igor Rabelo, quem for apostar numa roubada de bola, ou até num combo, Leonardo Valencia com o Igor Rabelo, numa cobrança de escanteio, dá para se apostar. No ataque, o Aguirre não me agrada, não tem me agradado. Pra Cartola, gente, pra Cartola principalmente. O outro jogo é Fluminense e Corinthians no Maracanã às 9h45 da noite. O Fluminense vem jogando bem, fazendo boas partidas, boas pontuações e tal. Pontuando bem pra Cartola alguns jogadores. Então são sempre boas opções para se apostar. O Corinthians também tem feito algumas pontuações razoáveis que não dá para se negar. Então, pelo lado do Fluminense, dá para se apostar no goleiro Júlio César, ele deve ser exigido essa rodada.
Como voltou a jogar no 3-4-3, Gilberto vai voltar a crescer bastante. 3-4-3. Praticamente 3-4-3, joga com alas e não laterais. Ayrton, Lucas e Gilberto são excelentes opções. Não devemos ter um Sornoso, então a gente tem que olhar bem isso. Então a criação deve cair um pouco, então tem que ficar de olho nisso, porque vai chegar uma bola mais quadrada pro Pedro. Ele vai ter que se virar melhor e vai estar com a zaga bem em cima dele. Mas ainda deixo o Pedro como uma excelente opção. Pelo lado do Corinthians tem o Cássio. O Pedro com certeza vai obrigar o Cássio a fazer alguma defesa difícil, pelo menos. Pedro tem indo muito bem, tem feito a diferença nesse time do Fluminense. Pedro vem pontuando mesmo sem gol, sem assistência, e isso faz uma diferença do caramba, porque o jogo que ele meter um gol, ele vai fazer pelo menos 10 pontos. Então fiquem de olho nisso. Dá pra vir com Henrique, apostando no Marei do ex, zagueiro do Corinthians, que já jogou pro Fluminense ano passado. No meio campo dá pra se apostar no Gabriel, Pedrinho, que deve voltar nesse jogo. Deve estar nesse jogo aí, Pedrinho. Voltar não, que ele jogou o último, deve estar nessa partida. Eu acho que só. Se o Araújo jogar, o Araújo parece pontua um pouquinho, mesmo sem um gol ou uma assistência. Não pode ser uma posição razoável. O Ralf voltou, o Pitbull voltou, de repente vai roubar algumas bolas. São tudo algumas opções que eu tô dando, mas algumas são mais apostas. As opções mais seguras eu vou trazer para vocês amanhã. E no ataque dá pra se apostar no Romero, sim. É uma excelente opção para essa rodada. O outro jogo agora da quarta-feira às 9h45 é Grêmio e Cruzeiro. É um jogão lá em Porto Alegre. Creio eu que o Grêmio vai com o time titular ainda e que o Cruzeiro também, contando com a volta agora também do Arrascaeta. Thiago Neves voltando a pontuar bem no Cartola, depois que o Melo voltou a meter o gol agora nesses jogos finais. Fez uma pontuação razoável. Então, quem quiser apostar no Thiago Neves, dá pra apostar sim. Vamos pelo lado do Grêmio. Marcelo Groi. A dupla de zaga não tem como negar que é excelente. Kahneman e Jeromel. Meio campo deve ter a volta do Maicon, quem quiser fazer uma aposta, não costuma pontuar tão bem, é uma aposta mais arriscada. Agora no ataque, quem quiser apostar no Luan, que pontuou bem na última rodada, só dando assistência, uma pontuação muito boa. Everton, Cebolinha e Jael são boas opções, sim. E pelo lado do Cruzeiro, o Fábio vai ser exigido esse jogo. Dedé é uma boa opção. Egídio, Lucas Silva, Thiago Neves, Arrascaeta. E quem quiser apostar no Barcos, numa leizinha do ex aí, não é nada mal também. O outro jogo, Flamengo e Vitória. Vitória que tem a pior defesa do campeonato, por isso que eu disse que o Flamengo é uma boa opção. Por jogar em casa, vai estar com a torcida pressionando ainda mais. E o Vitória vem tomando goleadas de todos os times que tem enfrentado ultimamente. Então é uma boa opção para o Flamengo. Pelo lado do Flamengo, com a volta, deve ter a volta do Diego Alves, que é uma boa opção. Hever na zaga. René na lateral. Cueja, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho são excelentes opções. Pelo lado do Vitória, o Ronaldo é uma excelente opção, como eu mostrei pra vocês, ele vem fazendo pontos mesmo quando sofre gols, não negativa, pontua sempre alguma coisa, não importa a quantidade de gols que ele tome. Então é uma opção excelente. Tirando o Ronaldo, eu só apostaria também no Neilton pelo Vitória, que não vem demonstrando muitas opções. O último jogo da quinta-feira, que começa às 8 da noite, é Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro que está ainda na briga pelo título, sim, mesmo estando um ponto atrás, dá para se recuperar, acho que tem um turno inteiro pela frente. E o Atlético Mineiro vem melhorando, vem se acertando. Depois da pausa da Copa foi difícil, porque teve bastante desfalque, perderam bastante jogadores, trouxeram bastante também, então o entrosamento demorou, mas parece que agora ligou bem o entrosamento sim entre os jogadores, eles estão jogando melhor. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, creio que o Vitor pode ser uma boa opção, mas Leonardo Silva também é. No meio campo temos... Vamos ter a volta do Elias, que vai se tornar uma boa opção também. Matheus Groisani vem jogando bem.
Ceará, Casares e Ricardo Oliveira possam ser boas opções. Casares que agora voltou a jogar bem pela equipe. Além do Luan, caso jogue. Pelo lado do Vasco, eu não vou dar opções hoje, porque eu não vi o time que o Vasco ainda vai vir para essa rodada. Vai ser o primeiro jogo do Valdir. Mas o que deve estar garantido deve ser o Pikachu. Se tiver o André também é uma boa. Além do goleiro Martins Silva, que sempre é uma boa. Essa foi uma análise pequena da rodada, galera. Sei que o vídeo vai acabar sendo um pouquinho longo e tal, mas amanhã eu já vou trazer para vocês o vídeo com a formação principal, com a formação dos times, dos outros times, e também trazer como que ficou a classificação na Liga Mata-Mata dessa rodada, dos embates que está tendo. Vou trazer para vocês amanhã. Deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixe de compartilhar com os amigos. Valeu, galera. Ajuda o canal a crescer. Tamo aí firme e forte. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.